que ele não entende como é que eu fui ser juiz de futebol com a habilidade que eu tenho nos pés. Ele quer ganhar o clássico no último minuto, eu não quero nem saber. E você não me nada, e eu perder na outra, sei lá o quê, mas os caras, eles ficam aquilo, sabe? Yasmine, quem tá aí em casa hoje, a gente tá recebendo um cara que é jornalista, tem quase 3 décadas em campo, muita história. E sabe o que é a principal qualidade dele? Ele assou uma paleta de ovelha pro Chico Buarque. Ah, para. Não tô mentindo. É mesmo? E é um cara que é marcado, teve a carreira dele marcada pela honestidade. Não tem um jogador que diga... Olha, ele até pode ter sido injusto comigo ali, mas foi porque ele não viu um lance. E nem precisava de VAR, né? Não precisava de VAR. Carlos Eugênio Simon, muito obrigado por vir aqui. Obrigada. Tudo bem. Eu quero começar, Simon, trazendo uma frase tua e quero que tu comente, porque é uma das coisas que eu, pessoalmente, penso muito, assim. Fico pensando, nossa, como é que deve ser árbitro de futebol, né? O árbitro entra sozinho em campo, mas sai com o peso de um país inteiro. Como é a pressão de ser árbitro? Porque assim, tu ali pode tirar um time que tem milhões de torcedores, tá? Um erro pode não ser intencional, claro. No teu caso não, né? Porque tu és, como eu disse, um cara é referência. Mas tu pode estragar aquele ano, aquele campeonato pra torcida. Como é que é a pressão? Bem, é uma satisfação estar aqui, Yasmine, Thiago. Colocando as coisas ali, você falou no Chico Buarque, a paleta de ovelha que eu fiz, e eu não poderia deixar de incluir, quem esteve presente foi na minha casa, o Luiz Fernando Veríssimo. Apenas isso. Apenas... Imagina as conversas, né? Imagina o nível das conversas. Luiz Fernando Veríssimo. E que roupa tu tava usando? Um smoking ou de camiseta? Bombacha, alpargata, eu quero ser o churrasco. Gente! São 2 amigos queridos, infelizmente o Luiz Fernando já nos deixou, né, o ano passado, que era outro gênio, e o Chico Buarque, que eu sou amigo dele, joguei no time dele, no Politiama, e pude comprovar, segundo ele mesmo fala, né? O time que nunca perdeu. Então é assim. Mas enfim, é uma responsabilidade imensa, né? Você participar como árbitro de futebol. Você tem que saber que não é perfeito, que a falibilidade faz parte do ser humano, né? Todos nós erramos. Perfeito mesmo é só o patrão velho lá de cima. Então eu errei, tive alguns erros na minha carreira, graças a Deus muito mais acertos, mas você tem que estar bem preparado, né? Você tem que se preparar. Eu me preparei para ser árbitro de futebol. E aí as coisas começaram a acontecer. É como diz o gaúcho, tu tem que estar preparado para quando o cavalo passar encilhado, você montar. Então foi bem isso que aconteceu na minha carreira. E entrando nessa parte já, o primeiro curso que eu fiz foi em 1984. Eu sempre gostei de jogar futebol. E como qualquer guri que nasce nesse estado, eu sonhava em ser jogador de futebol. E só para o nosso ouvinte, vocês não terem ilusão, eram perna de pau e tal. Eu, em 1978, eu tinha 12 anos de idade. E eu ganhei um campeonato aqui no estado do Rio Grande do Sul, que era um refrigerante que patrocinava. Eu fui eleito o melhor jogador na minha categoria de 12 anos. Nossa! Então, só para ter uma noção, assim, que não era, né? Não virou árbitro porque era ruim. E eu tenho outro depoimento também, que é quando eu fiz 50 anos, eu gravei vídeos com algumas pessoas, personalidades e tal. Um deles, o Chico Buarque. E segundo ele, isso está gravado, né? Que ele não entende como é que eu fui ser juiz de futebol com a habilidade que eu tenho nos pés. Dito por Chico Buarque de Holanda. Então tá tudo gravado e documentado. Então assim, ó, eu jogava mais ou menos, né? E aí eu morava no interior, meu falecido pai era professor, minha mãe dona de casa, nós íamos para a capital, eu já tinha 17 anos. Eu fiz o teste no Grêmio, no Inter, esses testes que eles fazem, a peneira não passei. E acabei passando no Aimoré em São Leopoldo, mas eu trabalhava de office boy no Unibanco. Então não dava para conciliar, né? Eu estava na Escola Técnica Parobé, fazia o 2º grau à noite, eu era office boy lá no Unibanco e ainda jogava, passei no teste do Aimoré. Mas aí não consegui me manter porque tinha que fazer uma opção, né? Ou ganhar uns trocados, precisava, ou ir na bola. E aí eu fiquei, e o que me levou a ser árbitro,
na escola Parobé, o meu time perdeu uma semifinal, e aí quiseram dar no juiz, né? Porque era um cara lá, um magrão daqueles do Grêmio Estudantil, isso aqui, e a final não tinha quem apitava. Daí os caras fizeram uma reunião, que era muito comum na época. Por que o Simon não apita? O Simon pelo menos joga bola. É o melhor nosso aí. E aí eu disse, tu tá maluco, cara? Ser juiz nunca passou pela minha cabeça. Eu digo, até porque a bola toca no juiz e é a primeira vaia. Eu digo, não, mas... Hoje é falta, inclusive. Não era. Claro, começa com bola ao chão. Aí eu disse, Simon... nós formamos uma chapa aqui e tal, o nome da chapa Nada Será Como Antes, imagina aquela grande música do Meu Nascimento, e nós vamos precisar, assim, ter que terminar esse campeonato e tal. Eu digo, tá, tudo bem, eu vou apitar. Aí eu fui pra casa, era num sábado pela manhã, eu fiz um cartãozinho amarelo de papelão e um vermelho, e eu apitei o jogo. Terminou, uma equipe foi campeã, não quiseram dar no árbitro. E para minha sorte, quem assistiu o jogo foi o Luiz Cunha Martins. Ele era professor na época de educação física na escola e era árbitro aspirante à FIFA. No Rio Grande do Sul, ele era um árbitro já renomado, né? Foi um grande árbitro de futebol. E terminou o jogo, ele disse, Simon, eu vi tu apitando, tu leva jeito para ser árbitro, né? Vai ter um curso lá na federação, lá no centro, em Porto Alegre, na Leonardo Truda, e vai lá e te forma. E você sabe que a gente que vem... Meu pai era professor, minha mãe dona de casa. Então, esse negócio de eu não sou daqueles caras que espera a água cair do céu. Vamos buscar a terra dentro para pegar a água. Eu fui atrás. Aí eu consegui conciliar uma vez por semana e um sábado, eram 2 vezes por semana, né? Um dia de semana e outro final. Eu fiz o curso, então em 84, continuei estudando, continuei trabalhando, e em 84 daí me possibilitou apitar jogos do Amador de Porto Alegre, né? E aí ali praticamente comecei com 18 anos de idade. Em 86 eu fiz outro curso de arbitragem, que daí sim eu poderia apitar no interior todo. Então foi basicamente assim que eu comecei na arbitragem. E depois eu apitei os jogos do Amador, juvenil, infantil, extremamente difícil. Saía sexta-feira à noite, né? Às vezes voltava domingo de ônibus, muitas vezes não recebia, né? Corria perigo, porque era pouco policiamento no estádio. Futebol é paixão. Se tu apitou um pênalti ou não apitou, expulsou. Tudo. Cara, assim, eu lembro de tem uma série na Globoplay que é O Jogo que Mudou a História, que fala da criação do Comando Vermelho, assim. Sim. E aí, tudo começa... É o nome que mudou o jogo. O jogo que mudou a história. O jogo que mudou... Algo assim. E aí, eu sei que começou num jogo de futebol, tá? Eles mostram um jogo de futebol. E aí, o cara que vai apitar, ele apita com uma arma na cintura, Claro. Inclusive. Que é algo que até, acho que hoje não, né? Mas Não. antigamente, no anterior, né? Eu conheço algumas histórias assim. Então assim... Como é que era essa questão de segurança, né? Porque tu pode ser o melhor intenção, pode ser o melhor árbitro pra torcida e pro outro jogador que tá sendo prejudicado, ou se acha, tu é um horror, né? Claro. Mas Um ladrão. Mas nem precisa se sentir prejudicado. Eu acho que já tem até essa coisa. Tá indo contra mim. Que é o emocional, que é deixar o racional de lado mesmo. O torcedor é passional. Passional Enquanto total. torcedor, É a personificação ali pra tu xingar mesmo. Claro. Ele quer ganhar o clássico no último minuto, não quer nem saber. Não é? E se for gol impedido, melhor ainda. Mas, é um Grenal com gol roubado. Mas aí depois eu continuei apitando, eu fiquei 6 anos no Amador, né? Bastante tempo. Hoje se acelera esse processo. Nem tanto, porque outro dia o cara foi árbitro da FIFA aqui no estado, não apitou nenhum Grenal, né, e foi pra FIFA. Então tu imagina, e poucos jogos do Campeonato Brasileiro também, então eu acho que não precisa ficar tanto tempo como eu fiquei, até porque o Campeonato Amador não existe mais, né? Antigamente, quando comecei, tinha 300 equipes, hoje não tem mais. Sim. E aí tu acelera um pouco, mas não tanto. Então isso aí me fez árbitro. Depois eu apitei Campeonato Gaúcho, aí Campeonato Brasileiro, enfim, né? E depois da árbitro para aspirante à FIFA 95, 97 eu fui árbitro da FIFA. Foi até 2010. Então, mas me deu a base mesmo, foi esse campeonato aí, porque é tudo difícil. É uma bola, não tem segurança, realmente tu corre perigo, né? As pessoas estão alteradas. Assim, já teve, claro, tive que sair, camburão da polícia, né? Saía, e uma vez apitei no interior do estado, um jogo da segunda divisão, em que a equipe da casa tinha que ganhar, mas empatou, ela não subia. E ela empatou, eu anulei o jogo a 1 gol aos 40 do segundo tempo.
E do time da casa. É que o cara empurrou o zagueiro e fez o gol de cabeça. E eu anulei. Quando eu anulei, aí veio a alambrada, veio tudo abaixo. Meu Só me lembro Deus. que nós tinha 2 brigadianos, conseguimos sair num túnel assim e ficamos lá. Ficamos o dia até de noite. Tinha um Fuquinha. Aí o cara, era Fuca, naquela época era a Fuca da polícia, ficamos lá, fomos pra uma delegacia e eles ficaram dando volta da quadra. Fomos sair lá depois da meia-noite. Meu Deus. Né? Então foi bastante crítico. Mas Isso aí a tinha. tua convicção é de que tu viu Claro. que era falta E era falta de e ideia. tu não ia E dar eles um- mesmos viram, porque bateu o desespero, a bola não entrava, o cara vai e empurra. O time que classificou era o Santo Ângelo do Nestor Simeonato. Uhum. Depois de muitos anos, ele inclusive treinou depois o Grêmio, muitos anos conversei com ele e contava essa história. Não, o Simo foi muito galo pra ter anulado aquele gol, né? Todo mundo, inclusive o cara que fez a falta viu, mas é que não queriam ganhar. Sim. O cara ia subir pra primeira E divisão. bancada de decisão, né? Então foi. Mas isso aí também, no futebol os caras sabem, né? Aquela história do árbitro com personalidade e tal. E graças a Deus eu consegui fazer minha carreira assim. Foram 1.198 jogos que eu apitei. 20 Grenais, 6 finais de brasileiro, 5 de Copa do Brasil. Total de 51 finais. Né? Então foi uma carreira bonita em que aquilo que você falou no começo, Thiago, as pessoas o Simon pode errar, mas o Simon é um cara que tem credibilidade, é um cara correto, íntegro. Eu acho que isso que é importante. Então eu sempre digo, eu encerrei minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Que legal. Que bom. Então foi. Baita Isso. frase. Muito bom, muito bom. Muita história. E Simon, tu falou um pouquinho sobre, né, esse ambiente do futebol, né? Eu vou trazer aqui o relato de torcedor, né? Sou colorado, né? Estive no Beira-Rio. Vou trazer o último dia emocionante de chorar no estádio. Foi quando o Inter foi quase rebaixado. Sim, Aí eu tava Yasmin lá. também, colorado, tava com o filho dela. O filho dela entrou com ela, Patrick, no campo. E tal. Ah, meu Deus, realização. Escolheu o jogador certo, hein? Realização. E eu, antes do jogo, foi assim: meu filho, tem certeza. Tem certeza que tu quer ir? Porque a probabilidade era muito grande da gente cair. E eu expliquei, eu falei, filho, olha só, pode ser que o Inter perca. Era um dia Porque tenso. Imagina, ele tem 7 anos, eu poderia traumatizar a criança. A minha filha tem 2, a Malu. Comigo. Mas nesse dia eu não levei, porque, enfim, medo, torcedor, a gente sabe que. Enfim, Que foi contra o Bragantino, aquele último jogo. Foi. E o era o Bragantino. Era o Bragantino. Verdade, verdade. E o Inter ainda, quando o Gael tinha sido selecionado para entrar em campo, foram 2 meses antes. A gente nunca imaginou que o Inter ia estar passando por aquilo, entendeu? A minha pergunta pra ti é assim: eu estava completamente contagiado com o estádio ali. Eu lembro de um Inter e Boca, que o Inter fez um gol no último minuto, assim, com o Fernandão, se eu não me engano, os 40 e 50 do segundo tempo, teve uma briga, o Abondanzieri era o goleiro do Inter e tal. Meu Deus, faz tempo. O árbitro, ele não se contagia, ou se contagia de uma forma boa, mas mesmo assim consegue manter a serenidade. Porque assim, ó, tu és a única pessoa ali, talvez a única, tu e os assistentes, Claro. né? Que precisam ser muito frios. É o médico, né? O médico, ali o Neutros. paciente, e tu precisa... Só que o estádio, na hora que dá Bem um abaixo. gol, exatamente o gol do Tinga na final da Libertadores, tô lembrando de lances assim, Claro. colorado, né? Que, Sim, e, assim, que quero fizeram sentido. explodir de me jogar no chão. Como é que é a energia pro árbitro? O quanto tu te contagia e o quanto tu precisa segurar, né? Tu tem que estar bem preparado, né? Passa pela preparação. E aí, concentrado, os 90 minutos. É quase humanamente impossível você ficar concentrado 90 minutos em um determinado tema. Né? No caso, o árbitro concentrar no jogo, se você for dar uma aula, qualquer coisa para te manter a concentração é muito difícil, né? Então, mas tu tem que ficar focado. E, evidentemente, com o estádio cheio sempre é melhor. Não é? Eu optei no interior do estado uma vez, que quando o estádio é vazio, tu ouve tudo. Eu tinha voltado numa Copa do Mundo, aí eu fui apitar um jogo no... Eu ouvi tudo, eu fui apitar um jogo no interior, eu tinha voltado da segunda Copa, da Alemanha, que foi a segunda Copa, eu fui em 3, 2002, Japão, Coreia, 2006 Alemanha, 2010 África. Aí eu fui apitar no interior do estado. Aí tinha pouca gente. Aí quando eu vi, tinha um gaiato lá agarrado na tela e disse: Simon, eu nunca matei um juiz de Copa do Mundo. Tu olha pro cara Que se mantenha sem matar. Se segura aí. Mas tu entendeu a letra, né? Mas eu nunca matei um juiz de Copa do Mundo. O cara entendeu? foi esperto ainda. O cara então, aí tu ouve tudo. No campo cheio, tu sabe, tu vê aquela gritaria, obviamente, aquele quando gol, um lance de expulsão, um lance de pênalti, o estádio aqui, uma gritaria, a vaia, tu ouve isso, mas tu tem que manter sempre a concentração, né? Buscar a concentração. Hoje melhorou um pouco com a questão do VAR.
Uhum. Eu optei numa época que não tinha VAR. Sim. O VAR começou agora, 2016 para cá, 2012 que começou de fato a questão do vídeo, a interferência do vídeo nas decisões do árbitro, porque isso aí praticamente foi em 2010. Na última Copa que eu participei na África do Sul, teve um lance em que jogava Inglaterra e Alemanha, a arbitragem era uruguaia até, e uma bola do Lampard, que jogou meia direita da Inglaterra, bateu no travessão e quicou 1 metro dentro. O árbitro não deu gol. E o bandeirinha também não. Isso pode acontecer no campo, pode, porque é frações de segundo. Mas depois fica repetindo o lance, daí a bola deu lá e todo mundo não entende. Mas na hora. Então, e de lá, o presidente da FIFA disse: vai ter que entrar a tecnologia. E a partir de 2013 entrou a tecnologia da linha do gol, que são as câmeras do gol, que quando a bola passa, 1 segundo mostra no relógio do árbitro aqui gol. Daí começou. Depois, 2016, é o árbitro de vídeo. Perfeito. Aí ficou essa questão da arbitragem de vídeo tal qual é hoje. No Brasil, ela está sendo usada desse jeito, que da minha maneira é uma maneira equivocada, porque são muitas confusões, de coisa que não acontece na Europa. Mas eu sou defensor ferrenho do VAR. Eu acho que tu tendo uma segunda opção, quando tu tá dentro do campo, tu não viu determinado lance e tem uma opção de tu ter um auxílio e ir na beira do campo e ver aquele lance melhor na televisão, eu acho que é melhor para arbitragem. E é uma forma de segurança pro árbitro também, né? Também. Não pode ser uma bengala. Sim. Porque muitas vezes o árbitro não decide no campo e deixa o VAR chamar. Sim. Isso tem acontecido muito no Campeonato Brasileiro. Muito. Tem acontecido demais mesmo. Isso, então não dá para ser uma bengala, mas ele auxilia bastante. Hoje, por exemplo, aquele gol, no caso, seria dado. Você não pode se negar um gol na medida em que realmente passou de acordo com a regra e tal, tem que ser confirmado o gol. E não tem como. Muitas vezes é uma questão de segundo, tu olhou pro lado, aconteceu o lance. Exato. E depois, hoje em dia, com as mídias sociais, televisão, repete, como ele não viu, como ele não deu. Mas é outra questão, né? A questão, às vezes, concentrado, fugir um pouquinho da concentração. Isso pode acontecer. Mas o cara tem que estar bem... A primeira coisa é a preparação. Se prepara, não... que eu sempre falo para os jovens árbitros, olha... Porque a pessoa se forma hoje e pensa, eu já quero apitar ou na Arena do Grêmio ou no Beira-Rio. Eu, quando comecei a apitar, eu digo, se um dia eu apitar um Grenal. Foram 20. Mas quando veio, eu disse, estou preparado. Então, eu acho que a preparação é importante, né? E saber que as únicas pessoas imparciais no campo de jogo é o árbitro e seus assistentes. Não pode confiar em mais ninguém. Dizer, foi pena, não, professor, eu não botei a mão na bola, professor, eu botei a mão na bola. Porque os jogadores estão ali, muitas vezes, para enganar o árbitro. Né? Tem várias situações de simulação, a questão de fair play, né? Outro dia o cara cavocou do lado da marca do pênalti lá. É verdade, eu vi clássico, Palmeiras e Corinthians. Aí o Memphis Depay foi bater, chutou vai fora. Pois é, nesse lance, eu te confesso que eu vi esse lance, mas eu não vi nenhuma análise. Ele ter mexido ali, era irregularidade? É irregularidade. E o VAR poderia? O VAR não. É um lance de cartão amarelo. O VAR só entra em cartão amarelo. Então o árbitro... Poderia bater de novo o pênalti no caso? Não. Mas quando o cara faz aquilo, tu veja bem, é Andrés Pereira, o nome do jogador dele, ele joga no Palmeiras. Ele nasceu na Bélgica. Ele fez a carreira dele e jogou na Inglaterra. Mas minha pergunta é a seguinte, será que ele faria isso lá? Pois é. Que dizem nos jogos que eu vi, ele nunca fez. Aí eles vêm pro Brasil e acham que aqui pode tudo. Mas claro. É uma conduta antidesportiva. Mas... Ele fez o buraco de baixo, ele deveria ter recebido o cartão amarelo por conduta antidesportiva. Como ninguém viu, não recebeu. Né? E aí o outro foi bater o pênalti e acabou chutando pra fora. Mas são coisas que na Europa, e eu trabalho na ESPN, e a ESPN passa as principais competições do mundo. Pra mim, o melhor campeonato é a Premier League. Eu fiz um jogo outro dia, Liverpool Manchester City, que foi um negócio fantástico. Então, campeonato italiano, campeonato espanhol. E aí tu vê, e lá é bem diferente, lá ninguém faz isso, não tem o jogador. Porque esse negócio de só o árbitro, tudo é o árbitro é culpado, não. A cera que fazem, as simulações, a perda de tempo, o número excessivo de faltas, isso aí tudo passa por todas as pessoas que trabalham no futebol. Isso passa pelo técnico, pelo jogador, pelo dirigente, evidentemente que o árbitro tem a parcela de culpa dele, pela própria imprensa, né, que também muitas vezes instiga. Então acho que isso aí para nós acabar no Brasil, e tem que acabar, porque tá demais, né? Esse negócio do goleiro se atirar na bola e ficar 4, 5 minutos caído no gramado quando o time tá ganhando. Quando o time tá perdendo, é rapidinho ele volta. Claro. E como é bonito quando tem exemplos que nem teve o do Juventude, né? Essa semana, o jogador do Juventude maravilhoso, viu, né? Que baita. O jogador do Juventude tava correndo, ele ia entrar na área,
o time tava perdendo, o Juventude tava perdendo pro São José, e o adversário sentiu uma lesão no meio da corrida dos dois, Yasmin. E aí, ele viu que o jogador se lesionou e deixou a bola sair. Que exemplo. Ele parou ali, Fantástico. e ele tava dentro da área. Na hora, a torcida vaiou. Tá, eu até entendo, a torcida, né? Pô, meu time, meu jogador. O torcedor ali, não quero nem julgar ele, porque ele tá pensando que, pô, o cara podia fazer o gol. E aí o jogador deixou a bola sair, levantou os braços e claramente disse, até o comentarista, o que eu ouvi no Instagram, eu vi esse lance depois, não lembro quem tava comentando, ele disse, olha, ele fez isso por fair play. Que baita exemplo. Hoje esse jogador vai ganhar muito mais projeção. E o Juventude ganhou. Não sei se entendeu, sei lá. Claro, ganhou. Exato, eu vi o lance, eu tava vendo o jogo, maravilhoso esse lance. E isso pode acontecer e deve acontecer e tem que ser exemplo. Né? O que tu não pode é querer, através da falcatrua, da enganação, da malandragem. Do grito mais alto. Foi um técnico brasileiro, né, num episódio no Japão, e aí lá ele tava orientando a equipe dele. E o negócio da barreira, que são 9,15 metros, aí na barreira os caras tudo parar, 9,15. E o técnico dizendo pra eles, adianta, ficar mais perto da bola. E os caras disseram, não pode. A consciência do cara. Aqui o jogador fica ali. Exato. O cara pegou outro, que Endelson, que foi um grande jogador de futebol, Djalma Santos, na Copa de 62. Ele fez um pênalti. Aí só que ele deu um passinho pra fora. Então o Brasil ganhou, mas foi uma sacanagem, era para ter sido marcado o pênalti. E tem muita gente que compactua com isso, que idolatra, é esperteza, isso aqui. É o tipo de coisa que não me serve, sabe? Aí, eu acho que tem que ganhar dentro da regra, dentro do fair play. E aí abre precedente pra esse tipo de coisa, pro jogador ir lá, cavocar, fazer isso e achar que aqui pode tudo. Porque a gente também não se posiciona assim, né? A gente não impõe os limites também. As pequenas corrupções. De dizer, exatamente, de dizer que tá errado, que não tá justo. E tu sabe, e o quanto é difícil trazer essa reflexão racional pra algo passional, né? Quer ganhar a todo custo. O meu filho, ele tem 7 anos, vou trazer aqui o exemplo do Gael. Ele é aficionado por futebol, ele é um colorado, assim, meu Deus, eu digo que ele é um colorado doente, né? Porque tudo pra ele é jogo, ele tá numa fase que ele tá, inclusive, vendo jogos antigos pra analisar os jogos, né? Assim, tá assim, meu Deus. E joga como goleiro. Mas ele acha que ele tem que saber fazer tudo, que ele tem que chutar, que ele tem que não sei o quê. E aí, a gente tem um combinado, eu e ele, né? Que agora tu vai me criticar, inclusive. Que o único lugar que ele pode falar palavrão é no estádio. Desde que não xingue o juiz, tá bom, né? Desde que não xingue o juiz, exatamente. Mas assim, como é difícil, né? Eu trago essa questão de como é difícil a gente trazer a parte racional, né? De, tipo, tá errado, né? Quando é algo passional, assim. E eu tenho lutado muito com isso, assim, porque ele tá naquela fase que quer vencer, que quer ganhar, que quer isso, que quer ser o melhor, quer se destacar. E aí, ao mesmo tempo, eu fico sendo a pessoa que joga o balde de água fria, que fala, meu filho, não é assim. Não, mas tem que ser, eu acho que tem que manter, porque eu tenho meu neto também, que também é Gael, o filho da Carla. Ele foi no Beira-Rio com o pai dele, que é colorado, um dia, e o pai dele, o Inter também acabou perdendo o jogo, e o pai dele começou a gritar palavrão. E ele mesmo se impressionou, ele disse, o que é isso, papai? Né? Porque não estão acostumados, eles moram em Montreal, nasceu lá, ele é canadense, então tem toda, e a Carla também é muito exigente, e ele mesmo cobrando o pai dele, que estava gritando, dizendo desaforo lá os jogadores. Mas então é uma questão assim que o cara é uma questão de cultura, que tu tem que incentivar essas boas iniciativas, né? Sim. Porque senão fica como diria o Eduardo Galeano, o árbitro é o álibi de todos os erros. Se perde é por causa dele, se ganha é apesar dele. Mas se ele não existisse, teriam que inventá-lo. Então ele tem que estar ali, o árbitro, né? Então não tem como. Eu acho que essa definição do Eduardo Galeano, que é um dos meus escritores favoritos, né? Uruguaio. E aí ele definiu muito bem. Então o árbitro, ele é essencial. Se não tiver o árbitro, não tem jogo. Perfeito. Não tem jogo profissional, tem a pelada aquela, né, no jogar ali e tal, mas se não tiver aquela figura, então ele faz parte dessa engrenagem do futebol, ele não é um inimigo do jogador, ele não é um inimigo da imprensa. Eu, por exemplo, defendo que árbitro da entrevista, eu dava entrevista, não vejo problema nenhum. Vai lá e diz, olha, eu errei, qual é o problema? Eu já assumi meus erros também, alguns que eu cometi, eu disse, não tem problema, olhando na televisão, eu errei, o que tu quer que eu faça? Naquele momento, achei que tava acertando. Pronto. Não errei Por exemplo, tem o Grenais, eu optei 20.
E quando eu apitava bastante, na época eu apitava quarto, domingo, eu dava palestras também. Uhum. Né? E no interior, fui no interior dar uma palestra, aí um cara lá pegou e disse: Simon, tu é muito bom árbitro, isso e aquilo e tal, mas como é que tu não viu aquela recuada do Bolívar pro Klemer? Que não foi no saudoso olímpico, no meio do campo ele recuou. E eu fui advertir outros 2 jogadores ali, Tinga, Roquemag, não me lembro quem, e o Klemer na entrada da grande área pega com a mão. Aquilo ali era um tiro livre indireto. Mesmo se tivesse VAR, não poderia se meter. E que também nunca dá em nada. Um tiro livre lá na grande área, tiro livre indireto. Entendeu? Então, os caras, o Grêmio me cobra até hoje, dos 20 Grenais. Eu até digo, pô, eu adoro debater Grenal, o senhor só se lembra disso, porque Grenal é polêmica. Grenal errou, lateral é polêmica. Então, o cara vem se lembrar de um tiro livre indireto. Né? Então, as pessoas gravam. E a matemática da arbitragem, ela é muitas vezes injusta. Então, eu apitei 20 Grenais. O cara se lembra num lance assim. Perfeito. E quantos Grenais que eu assim, arrebentei a boca do balão, não nada pra falar, mas o cara sempre se lembra num equívoco, né? O torcedor grava. Tu conheceu o Márcio Rezende? Tu trabalhou com o Márcio Rezende? Trabalhei. Né? Porque o Márcio, né? O Márcio Rezende, ele teve naquele escândalo, né? De jogos que foram anulados, que tirou o Campeonato Brasileiro de 2005 do Inter. Não, tava muito... Seria muito provável que o Inter fosse... Esse é o teu lado passional. É a minha mágoa, né? É a minha mágoa, assim, né? Sim. E na época teve o escândalo do Edilson Pereira de Carvalho, e o Márcio Rezende Freitas não deu aquele pênalti no Tinga, né? E ainda expulsou o Tinga, né? Era ele naquele jogo. Era ele. Corinthians, o Tinga dribla o goleiro. Tá vendo a mágoa dele, né? Tô sentindo, assim, que Mas faz 11 anos. Não faz 20 anos, foi em 2005. 5? 2005. Sim. 21. Isso aí, o Inter tinha o Sobis, tinha o Fernandão. Não, os caras falam sempre. E assim, aquele lance foi um lance assim, nossa, inacreditável. Sim. Eu acho que o Márcio, inclusive, depois admitiu, né? Sim. E era a despedida dele, se eu não me engano. Era. Tem mais isso. Meu Imagina. Tu vê, e foi bom árbitro, é boa gente, eu conheço ele, sou amigo pessoal dele, um cara correto, apitou muito também, apitou uma Copa do Mundo, né, 98. E o Thiago lembra disso. Mas não é só o Thiago, todos os colorados. Quantos milhões? 5 milhões de Com certeza. E aí os caras lembram isso dele. Fica marcado. Eu errei também no lance, era quartas de final numa Copa do Brasil, Botafogo e Atlético Mineiro, no Maracanã. E lá, no final do jogo, eu acabei não dando um pênalti pro Atlético. Tá? E aí a imprensa ganhou em cima, aquela coisa toda e tal. E eu. Mas tava empatado? Tava ganhando, ganhou o Botafogo, se empate é pra pênalti. Porque o primeiro jogo ia ser 2-2, né? Se empate ia ser, quer dizer, o cara teria que fazer o gol, aquela história toda, mas era assim, muito provavelmente. Mas daí o cara pegou e daí eu não dei. Aí no dia seguinte, eu vinha pra casa, e aí sabe o que é importante? A estrutura familiar. A minha esposa, a Kátia, eu sou casado, tenho 4 filhos e tal, e a Kátia sempre esteve ao meu lado, não é? E como hoje eu tô ao lado dela, que ela é escritora, tô sempre junto, divulgando os livros e participando e tal, e é uma grande escritora. E aí ela gravava os jogos em VHS. Aí eu chego em casa no dia seguinte, eu sempre botava a fita lá, fazia meu chimarrão, pra revisar. Eu sentava no escritório e revisava por que eu errei, aonde eu errei. É a melhor maneira de tu aprender. Pra tu estudar, exatamente. Pra te estudar, exatamente. Então faz sentido o que o Gael tá fazendo. Aí no dia seguinte, aí a imprensa em cima, e pra dar entrevista, eu não dei entrevista. Aí do Maracanã, que era o microfone, aquela coisa toda, não. Aí vim em casa. Aí eu olhei e digo, errei esse lance. Não, errei, não podia errar, não podia, por que aquela coisa e tal, não via aquela... E eu tinha sido convocado pra Copa América, 2007 foi. E eu tava com uma hernia inguinal. Não é justificar, depois há pouco tempo eu vim contar essa história. E eu tinha ido no médico e o médico tinha me dito, olha, o que pode acontecer com uma hernia inguinal? Eu disse, velho, se tu forçar muito, não sei o que, pode esgoelar, mas senão não tem problema. Então eu terminava, botava gelo e tal. E aí eu já queria ter parado. Não parei, porque tinha que ficar 40 dias fora. 35, 40 dias. Aí, continuei apitando. Daí, aquele dia, provavelmente, isso aí também deve ter interferido. Já tava cansado, aquela coisa toda, a dor, tudo, mas também na justificativa, errei. Aí eu vi, tudo bem, vou dar entrevista. Aí o Milton Neves, né, me dou com ele e tal, e ele tinha me ligado a noite toda e queria entrevista, porque ele é torcedor do Galo, ele é mineiro, torcedor do Galo. E tu era o grande cara a ser entrevistado. Claro, né? E aí no dia seguinte, aí eu peguei o telefone, vi tudo certinho e tal, daí eu liguei pra ele, Milton, quer entrevistar? Pode entrevistar. Aí eu digo, olha, eu olhei na televisão hoje de manhã, realmente eu errei. Olhando a televisão, errei, não posso fazer nada, errei, isso aí acontece, tal. Aí os caras nunca mais esqueceram, sempre assim, eu fui agora com a comentarista da ESPN e tal, fui comentar jogo lá no estádio do Atlético, né,
lá em Minas Gerais, tudo, e os caras, sim, e toda hora, e não sei o que. Aí o cara veio me perguntar, porque aí na cabeça do torcedor, era quartas de final da Copa do Brasil. Que eles perderam pro Botafogo, que o Botafogo perdeu pro Figueirense, que o Figueirense perdeu pro Fluminense. O campeão foi o Fluminense. Aí pro cara, ele tinha sido campeão do mundo. Claro. Aí os caras tanto, enchendo o saco, cara. Aí os caras me entrevistando, tipo, velho, eu já falei sobre esse lance, cara. Eu errei, quer que eu faça o quê? Outras vezes, quantas vezes eu acertei? Tá? Não, mas nós ia ser campeão, Libertadores, campeão do mundo. Eu digo, velho, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém é campeão da Libertadores com Danilinho e Tio no ataque. Para de incomodar. Olha, campeão com o Ronaldinho Gaúcho, aí tudo bem. Mas os caras, é muita incomodação, cara. Ai, você não me ensina nada. Eu perder na outra, sei lá o quê. Mas os caras, eles ficam aquilo, sabe? Então, não esquecem, né? É que o torcedor é fogo, né? Eu queria só aproveitar, Mini, que a gente tá falando sobre isso, né? E eu citei o Edilson, que foi um árbitro que foi comprovado depois, né? Assim, que ele Edilson Pereira participou de um esquema. Isso, não que tenha acontecido contigo, claro, tá? Mas assim, tu ouviu alguma vez de algum outro árbitro ou de auxiliar proposta, o fulaninho recebeu uma proposta, ou já tentaram contigo? Porque assim, hoje tem as bets, né? E assim, as bets são inclusive vítimas disso, né? Não querendo defender nem nada, mas assim, são vítimas porque a Yasmine quer ganhar e botar R$1 milhão por um cartão amarelo no Globes. Se o árbitro tá mal intencionado, ele vai lá e bota o amarelo. Ou o jogador mesmo se fende nesse sentido. Em algum momento tu teve alguém assim, ouviu ou sentiu, ou alguém quis eu tenho certeza que tu não aceitou, né? Mas pegou algo assim? Não. Até porque eu acho que nunca soube, nunca me fizeram proposta nenhuma. Porque esse tipo de sujeito, eles sabem aonde vão meter, né? Aonde vão meter a mão, fazer isso. Então, nunca recebi proposta nenhuma, jamais aceitaria, mas nunca recebi. E às vezes teve o Edilson Pereira de Carvalho, que foi banido do futebol, pra sorte do futebol. O que ele fez foi sacanagem, né? Aqueles rolos todo. Nós, árbitros, na época, fomos todos investigados, né? E eu tava no auge, eu era o número 1 do país, eu tinha ido na Copa 2002, eu ia na Copa 2006, enfim, então nossa vida foi revirada, né? Lá fizeram tudo que podia fazer na vida, pregressa, né? Então não encontraram nada. E de tantos outros companheiros também não. Então tu veja bem, agora você puxou esse negócio do lado da Bet. Nenhum árbitro tá envolvido até agora. Encontraram jogadores, uma série e tal. Então não tem, até naquela época falaram máfia do apito, mas máfia com uma pessoa só. Pois é, né? O cara escancarou a manchete e tal, uma máfia, mas só encontraram o cara. Pegaram só ele, só tinha um. Sim. Né? E aí, máfia. Como será máfia? Tem que ter mais pessoas envolvidas. Mas, enfim, então, porque a arbitragem da brasileira era uma arbitragem correta, íntegra, honesta, né? Erra, mas quanto a isso, não, eu acho que e não teve até agora. Depois daquele episódio, não teve mais árbitros envolvidos, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento. Não, Então, isso tem essa questão, mas a questão desses patrocinadores, que hoje virou moda, não é essa questão das bet, mas eu acho que cada um sabe, e aonde o cara vai oferecer, não vai oferecer, eu acho que eles sabem onde é que o que já aconteceu muitas vezes é o seguinte, às vezes tu ia apitar no interior aí, ou em qualquer lugar, o cara ia lá, tu ia lá, tinha, por exemplo, a Santana Livramento. Gostava de apitar lá, né? Gostava em qualquer lugar aqui do estado. E lá os caras davam tem um doce uruguaio que eu adoro, que é o charrá. É um doce maravilhoso, Uruguai. E aí nós chegava lá e tal. E uma vez aí chegava o cara lá pra nós, o charrá, antes do jogo e tal. Aí o time tava perdendo o primeiro tempo, o intervalo eles tiravam. Quem comeu, quem não comeu, não come mais. Não, trazer pra casa, eles guardavam. Uma forma de tentar te influenciar pra que tu apite. Isso. Árbitro. Então, mas tem outras histórias também. Os caras do interior lá de São Paulo, eu optei com o Paulo 5 anos, né? E aí os caras levavam um pé de sapato. Davam um pé de sapato. De Franca, por exemplo, cidade do sapato. Aí te dava, o vestiário tinha um pé lá. Como que você ganhava pelo outro? Então tinha umas histórias assim, mas que fica na parte do folclore do futebol e que não vai acontecer nada. E também não vai influenciar em nada. Não tem um árbitro que vai dizer, o cara deu uma camisa. Vou me vender por um pé de sapato. Pé de sapato, uma camisa, um doce, um saco de feijão, os doces maravilhosos de Pelotas também. Então Pelotas e o Brasil seriam campeão do Gauchão todo ano, né? Não tem o Caxias.
Caxias, vinho, coisa. Mas não tem. Isso é uma questão de educação. Muitas vezes o cara dá, né? Olha, vamos te dar isso aqui da terra, aqui, não sei o quê. Em Venâncio Soares, uma erva mate, 1 quilo de erva mate. Isso aí não vai mudar ninguém. O cara vai, agora os caras deram, vou tomar decisão e tal. Isso é bobagem. Mas isso aí acontece. Isso aí é essa questão que muitas vezes querem fazer uma cortesia, né? E acontece na América do Sul também. Uma vez eu peguei uma camisa do Boca, uma eu ganhei, que eu até pedi, que foi pro Yarley. O Yarley é ídolo no Boca. Ele é campeão mundial pelo Inter, é ídolo no Boca. Até outro dia eu encontrei ele na Feira do Livro. E aí eu falei, ô Yarley. Aí ele me deu a camisa dele, a 10 do Boca, né? Essa eu tenho. E outra vez ganhei, que tu acaba fazendo. E tinha um porteiro que era fanático do Boca, tu acabei dando pro cara, do porteiro, né? Imagina, e esse cara fica caminhando aí pela cidade, é propaganda pro time, claro. não é o time, então. Claro. Né? Então, essas questões de tu dar uma camisa ou não, isso aí não vai mudar em nada. Tu não usa camisa de time, imagino. Não uso, não. Pois é. Daí, não, eu fico pensando, né? Imagina se usar, como é que vai ser? Meu Deus. Até porque também não tem mais nada que provar para ninguém. Outro dia eu acho que eu tava uma foto, porque essas coisas, aqui no Rio Grande do Sul é uma paranoia que eu vou te contar. Sim. Quando eu tava no meu auge na arbitragem, uma vez eu vim numa competição internacional da FIFA, e aí a Adidas, a patrocinadora eterna da FIFA, deu uma bolsa lá, né? E aí, uma bolsa, eu acho que era uma bolsa vermelha, tá? Eu tava usando. E aí, do cara. E depois, aí chegou o aeroporto, tempo da Varig aí, no aeroporto Salgado Filho, o antigo. Aí foi. Tu acredita que teve um jornalista? Os caras ficaram esperando. Quando eu peguei minha mala pra sair, eu sabia, vermelho, teu time, não sei o que. Tu veja só o cara. Mas que palhaçada é essa, cara? Imagina, eu vou usar, os caras me deram vermelho, azul. Não tem porquê, cara. Cada um pensa o que quer. Usar uma camisa vermelha, é colorado. Usar camisa azul, é gremista. Tem um carro azul, parei, o cara... Cara, é muita paranoia esse negócio. Tu sabe, né? Que eu, obviamente... O tempo que eu trabalhei na Gaúcha, o que eu mais escutava de pergunta é o Pedro Ernesto, que é um dos maiores narradores do mundo. No Brasil, não tem dúvida. É o quê? Assim. É colorado? É gremista. Daí uns amigos assim, porque ele é gremista, né? Porque não sei o que. Daí eu falei, tchê, tu acha que ele é gremista? Tu já ouviu a narração dele do gol do Sobis contra o São Paulo em 2006, quando o Inter foi campeão da Libertadores? Que ele foi atacado pelo resto do Brasil, porque ele disse que o Sobis rasgou a camisa do São Paulo e pisou em cima dela, e que o campeão do mundo, que era o São Paulo, foi humilhado. Uma narração maravilhosa. Aí tu pega lá o Pedro Ernesto na Batalha dos Aflitos, que é 1 ano depois. Perfeito. 1 ou 2 anos depois. O Galato. Exatamente, o Galato. E aí, eu vou dizer uma coisa, a Mini é jornalista, tu és jornalista, né, Simão? Eu já fiz cobertura na Arena, quando eu era repórter da Gaúcha, de ouvir torcedor. E aí eu botei uma camisa azul, lisa, né, assim. Eu acho que é porque é o que eu tinha, né? Nem tinha live, nem nada, mas eu botei. E aí, os caras vinham, assim, em cima de mim. Tu é nosso, né? Eu disse, olha pra mim aqui. Eu só falava isso pra eles. E eu, na entrevista, eu dizia, e o Grêmio vai ganhar de quanto hoje? Claro. Tu acha que eu vou estragar a minha carreira? Porque eu acho que o Grêmio... Não, eu só vou abrir um parênteses, se me permite. Eu só vou discordar de ti essa questão do Mortadela, que tu falou aí. Pra mim, os 3 maiores comentaristas, narradores esportivos do Rio Grande do Sul são Pedro Carneiro Pereira, Armindo Antônio Rasolim e Haroldo de Souza. Esses foram os 3 maiores. Depois aí veio o resto. Mas eles são excelentes, são ótimos. Esses 3 são os maiores. Eu gosto muito do Pedro, também é uma questão de gosto e de opinião, né? Mas tu sabe que eu fico pensando assim, Simão, eu fui repórter esportiva, quando saí da RBS TV, fui contratada pela Record e entrei na Record como jornalista esportiva, né? Então... Não entendia muito, também como não entendia muito quando fui para Cruz Alta falar sobre soja e agricultura, né? Mas como jornalista a gente aprende tudo para poder traduzir. Jornalista é um especialista em nada. Exatamente, para poder traduzir para o público. E claro, né, me qualifiquei, enfim, fiz cursos ali, já tinha feito cursos antes e depois para me qualificar, para quando passa a oportunidade a gente estar preparado, concordo plenamente com o que tu comentaste, mas para mim era muito difícil. Eu colorada, tá? Sou colorada, mas assim, era aquela coisa que eu sabia dividir assim, total. Inter é trabalho, entendeu? Exatamente, trabalho, tá tudo certo, eu sempre consegui ver com uma certa racionalidade, mas eu era tão xingada, e especialmente no interior.
Especialmente no interior, porque antes de ser repórter da Record como jornalista esportiva, eu fazia muito no interior. Então eu ia para Ijuí, porque eu trabalhei em Cruz Alta. Sim. E aí, olha, até minha 5ª geração era assim, escrachada, sabe? E mesmo sendo muito neutra, sempre tendo uma neutralidade muito que me norteou demais, assim. Cara, eu fico pensando pra ti, como é que é, assim, ver te xingarem, assim? Porque, gente, não tem sangue de barata, né? Pois Chega Mas tu sabe que agora que eu tô falando desse negocinho, o jornalista é um generalista. sim. O Otto Lara Rezende, que tinha uma frase, ele dizia assim, ó, eu sou capaz de falar os 3 primeiros minutos de qualquer assunto. Mas 3, É isso aí, passou de 3. É jornalista. Aí a gente chama alguém, né? Claro. Como tu citou há pouco, a Kátia, né? Aliás, quero deixar o meu beijo pra Kátia, né? A esposa do Simon, que eu conheço de ter feito um curso com ela. A maior especialista em Clarice Lispector que eu conheço. Parabéns, Kátia. Vai ter escrito, Falando. tá companheira aí. Mas agora vamos pros xingamentos. Né? Mas aí saiu o elogio. Não, e pra te ver lá em casa, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né? 2 são gremistas e 2 colorados. E a Kátia que é colorada. Né? Então, eu já tenho um Grenal dentro de casa. Meu Deus. Então, quando saía pra apitar o Grenal, era uma loucura. Mas, Pai. depois que você começa a militar no futebol, que nem eu militei, 27 anos, não tem porquê, sabe? Tu pegar, não tem. Tu quer acertar. Tu tem que acertar, porque de um jogo depende do outro. Se tu vai apitar ou não vai apitar. Então é bobagem, vai dizer, o fulano é desse time, fulano é daquele, não tem. Né? O pior clássico pra ser arbitrado é o clássico Grenal. Né? Tem quase todos do futebol sul-americano, mas igual o Grenal não tem da rivalidade, que é muita rivalidade, né? Então essa questão do xingamento, mas tu sabe que na rua as pessoas muitas vezes têm um reconhecimento, ou quando apitava fora do estado, pegava o avião, outro dia via lá o Simon, e começava a conversar. Já te xinguei, mas tu é um cara correto, eu adoro quando tu apita, aquele papo, sabe? E eu conversava na boa, velho, e aí bate o papo e tal. Então, mas tem, porque muitas vezes o torcedor, ele vai pro campo, ele tá xingando o árbitro, mas na verdade não é o árbitro. Ele quer xingar a autoridade política da cidade dele. Eu falei pro meu filho, o único momento que tu tem pra xingar é no estádio, entendeu? Então, assim, não importa com que tu tá brabo, né? Vai. Não, e aí tu quer xingar aqui, quer extravasar, quer não sei o que, é patrão. É o extravasar. Então, o futebol tem muito disso, né? O futebol... então, geralmente o cara vai... Porque o cara nem viu, porque o cara tá a 100 metros do lance, ele vai ver pênalti lá na outra área. Sim. Nem viu o lance, né? É o que ele quer, né? É só o que ele quer. Mas ele quer extravasar, ele quer soltar. E aquilo ali serve como uma terapia, né? Uma terapia. Terapêutico. Simon, obviamente é fácil ver, né, como tem jogadores que grudam no árbitro, né? A gente vê, assim... Vou citar 2 exemplos, assim, mais recentes, que acho que tu quase não trabalhou com eles. O Kahneman, né, um zagueiro do Grêmio, que o tempo todo, assim, eu vejo na TV, assim, ele fala. Não sei o que ele fala, porque né, não dá pra ver muito bem, ainda mais, né, não dá pra entender muito bem. O D'Alessandro, né, agora eu vou puxar... D'Alessandro eu peguei. Que é um cara, assim, que, nossa, o que eu já ouvi de gente que ele fala. É um ídolo, né, dos colorados, mas vamos admitir, né, ele é um cara chatinho, assim, né? Quais foram os que mais te incomodavam, assim, e tal? Assim, um cara que ficava e te pentelhava. Não, tu sabe que isso tem. Por exemplo, eu peguei o D'Alessandro, que de fato era um cara que tava sempre em cima. E o Zinho, que hoje trabalha comigo na ESPN, o Zinho, ele ficava em volta do cara. Ele é um cara educado, mas ele ficava dizendo, pô, sim, a outra é minha, né? Então, nesse lado, ele não ofendia. Mesma coisa o Riquelme, do Boca também, toda hora, que cobraste, prof. Então, eles ficam ali tentando ganhar em cima do cara. Mas o jogador, assim, porque o árbitro sabe, né? O jogador quer sacanear, não quer sacanear. Eu sempre fui de conversar muito. Eu conversava, eu acho que o árbitro apita, o árbitro fala e depois o árbitro aplica cartão. Tem uma história sensacional que até o Edmundo conta. Fui companheiro do Edmundo no Fox Sports, que foi um jogadoraço, né? Nossa, o Edmundo jogava muito. Jogou, foi um dos maiores que eu apitei. Se envolveu numas briguinhas ali e tal. Mas ele jogava demais. Foi um dos maiores que eu apitei na minha carreira. Né? De que é uma situação lá no Vasco, no São Januário e tal, e a bola não estava entrando, e ele também, ele dizia as coisas. Aí eu falei pra ele, pô, Edmundo, olha aqui, a CBF tinha me dado umas camisas que tinha 2 estrelas, depois de 3, aquelas Copas que eu apitei, né? Olha aqui, a minha camisa tem 2 estrelas, eu apitei 2 Copas do Mundo, entendeu? Tu jogou uma, velho.
né? Então vamos jogar, vamos se organizar aqui, mas vamos jogar. Segue o jogo. Segue o jogo. Então eu acho que a conversa faz parte, sabe? Eu sempre conversei muito com os jogadores. Eu acho que muitas vezes não adianta tu chegar no campo e dar 14 cartões amarelos, 15 cartões amarelos. O que coíbe a violência é o vermelho. Então você tem que dar um vermelho. Então eu conversava bastante, né? Nesses grenais que eu optei aí, eu acho que eu botei foi 5 ou 6 jogadores pra rua e 20 grenais. Então, e aí os caras gostavam muito. Ah, não, o Simon é ele que tem que apitar, conhece a aldeia. Então, eu acho que isso aí faz parte também. Não adianta ficar dando cartão. Porque o jogador ali não é aquela história que eu comentei antes. Não sou inimigo do jogador, nem a recíproca tem que ser verdadeira. Então, o árbitro tem que saber a hora de dar um cartão. Eu não aceitava, por exemplo, o cara vai chegar e vai dar no tornozelo do outro. Uhum. O velhinho lá de cima deu o dom pro Ronaldo jogar bola, pro Messi jogar bola, então é isso aí. Agora, bate-pá, que nem o cara diz, Simon, nunca um jogador te mandou tomar suco de caju? Eu disse, nunca 2 vezes. Excelente. Tu ia dizer, não vou tomar uma vez só. Então, tu tem que ter esse entendimento, cara. Tá no jogo, o cara tá explodindo, o cara tá naquela coisa. Hoje o cara vai lá, ouviu lá no banco, lá me disse não sei o que, vai lá e bota na rua. Tem que saber também tu levar o jogo, né? Eu fico imaginando, né, como é a pressão e esse momento de escolher ali, né? E também tem uma coisa, Simon, que tu já disse, né? O teu sonho era ser jogador de futebol. Tu és da cidade de... Braga. É noroeste? É noroeste do estado. Eu conheço Tucunduva, é pertinho? É, para aquelas bandas lá. Pra aquelas bandas. Pra aquelas bandas, lá pras bandas. Como tá próximo desses ídolos, né? Assim, porque eu sei, já ouvi tu falar, assim, que o Ronaldinho Gaúcho foi o maior que tu viu jogar, e realmente, assim, né? Uhum. Ó, eu, Colorado, admito, ele jogou demais. Perdeu o Mundial pro Inter. Mas, assim, mas foi 3 vezes, eu acho, o melhor jogador do mundo, né? 2. Duas vezes. 2 vezes. Enfim, isso aí é uma baita... Não foi 3 porque não quis, eu acho. Exato, porque também... Ele quis curtir a vida, né? É. Deixa ele curtir. Errado não tá. Exatamente. Errado não tá. Mas, assim... como né? Ver e tá ali. Quais foram os jogadores, assim, que tu viu e tu pensou, puxa, eu tô com o cara do meu lado. Eu sei que o Santos, o Robinho, né? Que foi um grande jogador. Em 2002, a final que eu optei das pedaladas, né? Assim. Mas assim, eu sempre digo, o top 5 é o Ronaldinho Gaúcho, o Messi. O Messi eu optei ele na seleção argentina, eliminatórias da Copa do Mundo, e no Barcelona em 2009 no Mundial. E o Ronaldo Fenômeno, no Real Madrid, na seleção e no Corinthians, o Romário e o Zidane. Esse foi o top 5. Edmundo, Ibrahimovic, Pirlo, Maldini, enfim, tem uma série aí. Mas esses 5, assim, foram os maiores que eu vi, sabe? E consegue admirar? Tu consegue, assim, tipo, ali firme, mas tu tá vendo... E tu pensa, assim... Não, esse cara joga muito. Romário dentro da área, tu pensa assim... Claro, tu não pode sorrir, né? Fez abraçar, abraço. Autógrafo. Foi o... Admirar com respeito. Em 2002 eu optei a final, que era Intercontinental, né? O campeão da Champions contra o campeão da Libertadores. Aí foi Real Madrid e o Olímpia. O Real Madrid tinha os Galácticos, né? Que eram o Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto Carlos. Puxa. Enfim, era um timaço. E aí... eu tô apitando e o Ronaldo inclusive fez um dos gols do título, foram 2. E no segundo tempo o Enciso era um volante, jogou no Internacional Paraguai, aí no segundo tempo eles estavam perdendo, mas o Olímpia até jogou bem aquele jogo, fez frente pro Real Madrid, mas tava 2-0, daí eu tô parado assim, a bola veio pro Zidane e o Zidane deu um tapa na bola pra um lado e saiu pro outro, e o Enciso deu um carrinho com os 2 pés, caiu na minha frente. Aí eu digo, irmão, vão perder na boa, os caras jogam demais. Não abre a caixa de ferramenta aqui. Vou botar na rua aqui do Japão. Aí, não, Simon, tranquilo. Porque o cara foi pra pegar o Zidane. Já era final do jogo. Não pegou o Zidane, não pegou bola, não pegou nada. Depois nós voltamos até aqueles antigos voos da Varig, que vinha até Los Angeles, Guarulhos. Aí foram para Paraguai e Porto Alegre. Depois eles me deram uma camisa toda autografada que legal. do Olímpia, nós vamos contando essas histórias, porque eu pedi a camisa do Ronaldo Nazário, eu tenho essa camisa até hoje, uma bonita, manga comprida, e ele me deu autografada. Ao Simon, um abraço, Ronaldo Nazário. E lá, mas em 2002 mesmo, terminou o jogo, nós fomos para um hotel, um baita de um hotel da FIFA, aquela coisa toda, nós estamos jantando, e eu tiro ela assim, olha aí, o Ronaldo deu, daí tinha um cara tradutor, falava português, falava inglês e japonês. Ele deu uma saída, quando ele voltou, ele disse, Simon, tu tem $3.000 nessa camisa. Aí eu peguei a camisa, eu olhei, tem a escola das crianças pra pagar. Tem o churrasquinho pra fazer. Tem o supermercado.
era... Tem que ir pra arroio de sal. Que nem hoje o dólar, 13,5, né? 15 mil. Mas eu disse, o cara me deu de coração, eu vou guardar as camisas. Aí, era a primeira proposta, eu disse, olha, os caras vão tomar saque, o japonês ainda falou, daqui a pouco sobe. Eu disse, não, o cara me deu... Cara, eu tô com a camisa até hoje, guardei. E eu contei essa história pro Ronaldo, ele veio jogar no Corinthians em 2009, né? Ele foi campeão em 2008, eu acho, contra o Inter, numa Copa do Brasil. Ele fez gol no Inter. Isso, ele jogou ele tava gordo, né? O Ronaldo, mas jogava muita bola. Uhum. E aí eu fui apitar Corinthians e Fluminense no Maracanã, eu contei essa história pra ele. Aí ele disse, pô, se podia ter dado, eu te arrumava outra. Eu digo, tu deve estar precisando de dinheiro, né? Eu não. Aí ele disse, não. Ele disse, vou te mandar essa do Corinthians. Eu digo, tá. Aí mandou do Corinthians, que eu também guardei. Com carinho, algumas camisas tem guardado lá, do Romário, desses caras assim. E aí eu vou apitar, passou um mês São Paulo e Corinthians, no Morumbi. Daí o Simon pegou a camisa, eu digo, peguei, velho, tá lá a camisa, só que é diferente. E eles, claro, uma do Real Madrid, outra do Corinthians, não é, mas a do Corinthians é extra large. Não acredito. Ele tava sacaneando, Simon, em 2002 tá fininho, né? A outra tá desse tamanho assim, mas jogava demais bola, né? Pois é, essas brincadeiras que fazia com respeito pra eles, né? Porque assim, nunca teve, eu pelo menos lembro assim, de um jogador sair e dizer, pá, o Simon, não, ele me falou. Porque hoje em dia tudo é muito registrado, né? Assim, o jogador bota a mão na frente. Demais, né? Dias, Simon, teve, eu não vou lembrar qual jogo, talvez tu vá lembrar, assim, teve jogadores pararam, acho que era Cruzeiro e algum outro time, o Atlético e algum outro time, eles pararam em campo em protesto ao árbitro, porque o árbitro tava xingando os jogadores. Foi o Campeonato Paulista. Era o Campeonato Paulista? Campeonato Paulista, é Santos. Santos tem São Paulo. também árbitro eu não que é vi isso. Eu vi também, assim, eu vi um pouco por Sim, o cara se desculpou. porque o árbitro, enfim, ele deve ter na pressão ali e tal, ele explodiu, ele começou a xingar os jogadores. E eu vi que os jogadores pararam dos dois times, assim, né? Tem árbitro também que, claro, porque daí o cara pode estar em problema em casa com o filho, né? Pode estar endividado, afinal. Vai se tratar, né, meu amigo? Ninguém tem mas assim, eu penso assim, todo mundo pode explodir, né? Não, claro. Problema aqui, todo mundo, a minha mãe, não sei, eu tô com uma doença, e o árbitro, ele tá ali, imagina, aquilo ali não sai da cabeça dele. Ele tem que tentar, é óbvio, né? Eu tô agora aqui concentrado na nossa conversa, mas daqui a pouco me vem o boleto atrasado, entende? Tem árbitro que acaba assim... Mas, cara, antigamente teve mais, né? Antigamente se dizia muita coisa, né? Então, hoje em dia não diz. Hoje em dia tem esse episódio, inclusive o cara veio a público no dia seguinte, foi afastado pela Federação Paulista e veio a público se desculpar. Mas geralmente essas conversas, sabe? Não tem tu tem que saber conversar. Nesse mesmo jogo com o Ronaldo Nazário, ele caiu, e aí eu chamei a Maca, tá? Ele disse, não, a Maca já, estavam ganhando, aquela coisa toda. Aí ele olhou pra mim e disse, Simão, não precisa Maca. Não precisa mais continuar. Agora já chamei, velho. A Maca tá vindo lá, vai subir. Se quebrar, a culpa é tua. Então, ele sabia. Então, eu acho que tinha esse papo, sabe? Sim. Tinha essa conversa e tal. Uma vez esse respeito também. E o respeito, cara. Então, eu conversava muito com o saudoso Fernandão, né? Que era um gênio. Nossa. Eu tô apitando um jogo aqui no Beira-Rio, Campeonato Gaúcho, e começou a fechar para aquele lado do Beira-Rio, quando começa a fechar aquelas nuvens pretas, né? Vai despencar ali água. E já era quase umas 5h30, segundo tempo e tal. E eu marquei um escanteio contra o Inter. Aí o Índio, Simon não pegou em mim. E eu fui lá pro canto do bico da grande área. Reclamão, né? Eu vi. Reclamava, não, Simon não pegou em mim e tal. Aí o Fernando tava do lado. E aí o Índio vem, eu fui lá pro canto do bico da grande área, aquela confusão, e ele não pegou, e jogo acirrado. Aí eu digo, Índio, deixa eu só te dizer uma coisa. Se vier essa água que tá prometendo aí, ó, vai escorrer tinta no teu pescoço. Ele pintava de caju, né? Aí o Fernando vai marcar, eu digo, vou autorizar lá. Aí tirava ele do ar, né? Ele pintava cajuzinho e tal. Se cair aquela água, ele vai escorrer tinta. Isso também é uma estratégia de tirar o foco. Vou ficar batendo boca com ele, vou dar cartão pra ele. Não dava. Porque se deixar, o jogador reclama de lateral, né? Exatamente, tudo, né? Bater de frente. Não, porque eles pegam, eles dão letra, tu aceita muitas coisas, e quando dá uma oportunidade, tu dá, né? No Maracanã, o jogo do Flamengo apitando no domingo, um domingo à tarde, Maracanã lotado, coisa mais linda. E tinha um volante me enchendo o saco, mas toda hora encheu o saco, cima e falta, não sei o quê. Tipo, mas que, cara? Né? Mas tudo bem, tô levando nas conversas e tal. Aí daqui a pouco vem uma bola assim, imagina, domingo, Maracanã, aquela música do Beijão, domingo, Maracanã, lotado, Flamengo, o cara vai matar a bola, tá na canela e espirra a bola. Eu digo, não faz assim. Ai, não faz assim. Ele, pô, professor, tá me sacaneando. Para, velho, tá me incomodando toda hora, cara. Vou matar a bola na canela, no Maracanã. Quanto
lotado. Não, aí os caras davam. Tem que tirar onda. Tem que tirar, eu tirava onda. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, claro, a gente fala da preparação física dos jogadores, mas como é que é? Porque tu tem que estar no lance sempre, né? Correr muito, né? Eu sempre me pautei, uma das minhas características fortes sempre foi o preparo físico, né? Então eu treinava muito, assim, ó, era treino 2 vezes por dia, não folgava, chegava de viagem, ia pra piscina, era musculação, era corrida, então treinava sempre. Então o sucesso físico eu ponteava, né? E outra coisa, eu estava sempre perto da jogada. Isso facilita, porque quando tu apita no ouvido do sujeito, ele olha, pô, o cara tá aqui do lado. Sim. Né? Então acho que isso Nem discute tanto. Porque, opa, tá aqui. Não, eu era magrinho, né? Hoje em dia os caras são tudo fortão. Eu digo, olha aqui, ó. Olha meu braço aqui, ó. 30 anos de academia, os caras hoje têm um braço desse tamanho. Tá bom. Os caras têm um bração, eu vou ter que contar. Mas assim, eu tomava alguma coisa, eu digo, chimarrão. Mas aí, então eu treinava muito, sabe? E era uma característica, tu tem que treinar. Tu tem que estar em cima da jogada. Isso aí tem um lance emblemático, aquele 2002, Santos e Corinthians a final, com o Robinho daquelas 8 pedaladas, eu tô do lado da jogada. Até o Santos completou 100 anos, aí me ligaram, porque fizeram um filme do 100 anos do Santos, pra saber se podiam usar a minha imagem, né? E é claro que eu cedi, eu digo, pode usar, não sei o quê, porque o cara, se não tem como te tirar daí, entendeu? Eu não sei se é a tua imagem, mas eu lembro de um pênalti apitado, acho que foi tu, tá? Assim, que tu faz assim, que tu tá bem do lado, e aí algumas pessoas dizem que tu tá comemorando, né? Não foi. Não é tua essa imagem? Não é minha, é do meu árbitro, meu quarto árbitro no Grenal. Foi no Olímpico, tá? 2-2, o último Grenal que eu apitei. E era o cara, foi um pênalti que eu dei pro Inter, com o Rockenbach, tava embaixo da linha, deu um tapa na bola, a bola pegou na bola e saiu pra fora. Então é pênalti, cartão vermelho. Tá. E esse quarto árbitro, Alexandre Klenich, tá? Mandar um abração pra ele, um cara corretíssimo e tal. E ele vibrou pela minha decisão. Sabe? Por eu ter acertado, o árbitro vibra também, é um ser humano. Claro! Então, e aquele Grenal, eu me lembro que eu queria. Foi o último Grenal que eu apitei, foi o 20º. E eu, na época, não queriam o Grêmio não queria, eu não queria, a Casa de Incomodação. Até fui num programa, era com o Falcão na Gaúcha. Um sábado de tarde. E eu fui lá da entrevista do Falcão. Até o saudoso Paulo Santana também estava. Aí depois ele escreveu uma coluna que eu até guardo. Tem algumas colunas lá escritas pelo Osterman, pelo Vianney, pelo Luiz Fernando Veríssimo e do Santana, que fala a meu respeito. E essa eu guardei, porque daí o Santana diz que o vice-presidente do Internacional, do futebol, não queremos o Simo é um grande árbitro, mas não está numa boa fase, aquele discursinho. O vice-presidente do Grêmio, que depois se tornou presidente, né, e, segundo alguns torcedores, é o pior de toda a história, mas enfim, recentemente saiu da direção, foi apresentado, mas na época ele era vice de futebol. Também não, o Grêmio também não quer o Simo, não quer ser. Aí eu falei. Pressão dos dois lados. Mas aí eu disse pro Falcão, tava eu e ele sentando na mesa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O presidente do Inter falou alguma coisa a meu respeito? Não. O presidente do Grêmio falou alguma coisa a meu respeito? Não. Então vamos fazer o seguinte, Falcão. Deixa esses aí se entenderem com os meus bandeirinhas. Os subalternos. Vamos respeitar a hierarquia. Aí o Santana escreveu: o Sino é um cara inteligentíssimo. Vejam só a resposta que ele deu quando o Falcão indagou ele. Eu disse, vamos se catar uns dedos daí. E aí o Santana era um cara espirituoso, né? Era um gênio. E daí foi esse Grenal. E aí era o Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio. O Renato até me defendeu. Então, o Simo tem que apitar. E do Inter era o Celso Roth. E aí eu apitei. Então, aí eu era o Altemir Hausmann e o Roberto Braz. Nós tínhamos apitado a Copa do Mundo, em 2010. Só não fizemos uma final por uma questão política. Nós estava bem, eu digo, vamos arrebentar, não vamos deixar nada sobre isso. E a CBF mandou um observador. E aí eu apitei. Tem um livro que tem lá que a CBF mandou todas as notas dos jogos que eu apitei em 2010, 31 jogos. Deu nota 10 no Grenal, cara. Então nós entramos assim, ó, deu um cartão amarelo e um vermelho. E o vermelho era esse que não tinha que fazer. Impedir uma clara e manifesta possibilidade de fazer um gol a cartão vermelho. Deu um tapa e tirou. Sim. E aí o assistente vibrou pela minha decisão. E aí os caras vieram no dia seguinte, vibrou, porque não sei o quê, porque a Colorado, aquelas papo furado. Não tinha nada a ver com isso. Sim, né? Penalização. E aí eu dei o pênalti e foi 2-2 o último Grenal. Mas então foi essa essa aí tem. Eu tenho lá em casa os 20 Grenais que eu apitei, eu tenho a 0 Hora completa, o Correio do Povo completo e o Sul, né? Que botavam matérias sobre o jogo e
que aconteceu naquela data tal. E aí outro dia eu tava revendo e casualmente eu vi essa matéria também do Alexandre Clenich vibrando, mas pela minha decisão, mas aí já entra aquela paranoia do torcedor, não sei o que explicar. Exatamente. Mas enfim, porque o cara vibra quando vai bem, né? Claro, tu vai num Grenal desses aí, foi muito bem, tu tem que comemorar. Claro, porque é o trabalho, né? É o resultado do trabalho. Claro, trabalho. Quem é o Simão em casa? Porque a gente tá falando muito do futebol, porque é evidente, né? Óbvio, tu és quem tu és para o público em geral, pelo futebol. Mas pra Kátia, pros teus 4 filhos, pros teus quantos netos? 4 netos também. 4 netos também. Quem é o Simão em casa? É o cara que toma um chimarrão, já ouvi que tu gosta de Galiano, quem mais que tu gosta de ler, assim, como tu és? Sim, não, eu gosto muito, graças a Deus, eu e a Kátia criamos os filhos, não é, mas a prioridade sempre, por exemplo, eu sempre digo para os meus filhos, olha, vocês vão fazer o curso que quiserem fazer, que gostem de fazer, não é esse negócio assim, porque isso vai dar dinheiro, isso não vai dar dinheiro, eu acho que tu tem que fazer o que tu gosta, eu gosto e me sinto um peixe dentro d'água hoje de comentarista de futebol. Eu gostava de ser, eu sou jornalista, né? Então eu tenho gostado do que tu faz porque pro resto da tua vida. Então eu criei com meus 4 filhos. Então a Carla, que é jornalista, o Caetano é engenheiro civil, o Thiago é advogado e o Ramiro tá fazendo relações internacionais, que é o mais novo, que foi para Montreal também. Jogou futebol. Jogou fez a base na Chapecoense, jogou no São José e aí parou. E a Carla trabalha na Universidade de Montreal, conseguiu uma bolsa e foi estudar e joga lá. Né? Então, mas sempre eu ia nas escolas também, dava palestra, muitas vezes porque era difícil, né? Depois de um Grenal, o fulano é teu pai, não sei o quê. Então eu ia lá, muitas vezes conversava com os alunos, com os professores, mas sempre participei muito. E a Kátia foi muito companheira nesse sentido, porque muitas vezes eu estava viajando, né? Viajando e tal. E ela... Copa, tu ficou um mês fora? 30, 40 dias. E ela... tomava conta, inclusive quando o Ramiro nasceu, fez agora, 4 de fevereiro, 28 anos, ele é de 4 de fevereiro de 98. Eu tava apitando em Maldonado, no Uruguai e Argentina. Meu Deus. Né? E foi bem no mesmo dia eu tava voltando pra casa. 4 filhos. Então E ela sustentando segurou toda a bronca. toda a base. E graças a Deus foram bem, hoje moram os 4 no Canadá, né, em Montreal, e se dão bem. E tem dois netos, o Thiago tem o Renato e o Renato e a Sofia. Renato, tu sabe por quê, né? Ele é gremista. Né, o Renato, e a Carla tem o Gael e a Sara. Então, mas eu sempre fui muito permissivo em casa. Sabe? Quem era mais fino era a Kátia. Tinha que falar alguma coisinha lá, o Ramiro mostrava o cartão vermelho era a Kátia que dava. Era no máximo amarelo, uma advertência. Aqui, sabe aquela história de chegar no boletim e tal, você mostrava, na minha época mostrava pra minha mãe, né? Eles mostravam pra mim. Mantinha uma notinha um pouquinho mais, sempre tiveram grandes notas, mas às vezes, faltou não sei porquê, lá quem tinha que assinar, e traziam pra mim assinar. Eu sempre fui mais tranquilo, assim, ela era mais mão firme. Então, sabe, criei os filhos assim, os netos, meu neto, eu tenho uma frase para meus netos, sim é sim, não é sim. Eu só digo sim. A Carla vai dizer do canal, não me interessa, eu não quero saber. Eu tô sendo vô. Eu sou... Dizem que assim tem que ser. Eu só digo, maravilha, não tem coisa melhor. Então eu só digo sim pros netos, né? Então, o que eu falei da estrutura familiar, eu só cheguei por causa da estrutura familiar, por causa da minha mulher, dos filhos, porque senão tu não chega, sabe? Sim. Não chega, tu cai, tu pira, então essa estrutura muito forte, né? Por isso que hoje eu faço questão sempre de estar do lado da Kátia. Outro dia ela lançou um livro em Paris, setembro, nós estávamos lá, que orgulho. Então eu acompanho ela bastante, ela está se dedicando mais para essa questão da escrita mesmo, já lançou um livro de poesias, né, no Oásis no Deserto, enfim, e tem talento, né, já fez esse curso com a Cíntia, que é maravilhosa, com a Letícia Verchovski também. Então, e eu consegui, e ela também nesse meio lá em casa, até pelas minhas amizades, das pessoas irem lá, né? Então, lá em casa, além do Luiz Fernando Veríssimo, do Chico Buarque, já foi o Tabajara Ruas, já foi o Raimundo Fagner, o Zé Cabaleiro, e a pessoal da escrita, né? Então, tá sempre com ela ali, que é bom isso aí. E, então, eu acho que eu me esforcei demais para ser um pai, né, generoso, leal, sempre apoiando as iniciativas dos filhos e da filha, que é a Carla, e são os filhos maravilhosos, né? A Carla, então, tu foi colega dela, e as exatamente. É a filha preferida, né? Nem porque os outros não escutam, eu não ouço isso. Filha
preferida. Entendeu a jogadinha? Tu vê, né? Árbitro dá um jeito, né? Não, mas os outros, aquela ciumeira sempre tem, né? Enfim, mas daí, e os netos também maravilhosos, e graças a Deus também, hoje bem tranquilo assim, a Kátia aposentada, eu continuo trabalhando na ESPN, gosto de trabalhar, uma empresa muito boa, então também tem oportunidade, estão viajando. E eu sempre gosto de ler, né? Então, gosto muito. Tenho a minha biblioteca, a Kátia tem a dela, muito mais livros, né? E, inclusive, agora, antes de vir para cá, estou terminando um livro que ela que me deu, do Érico Veríssimo, que eu não tinha lido, que é o México. Ele fez uma viagem para o México e escreveu. É maravilhoso o livro. Só pode vindo do Érico Veríssimo, né? Deus do livro. Fala muito da cidade do México. Do México. Ai, que legal. Porque uma das cidades que eu mais gostei na minha vida é a cidade do México. Não, inclusive lá, eu estive no México capitando, inclusive lá eu ouvia falar as pessoas, diz que uma biografia assim do México, da cidade do México, não é? Tipo um documentário, ele vai lá e narra, ele e a Mafalda, ele já tava, eu morava nos Estados Unidos, aí já tava, encheu lá, e pegou e disse, vou tirar férias, vamos pra lá. E aí ele escreve tudo sobre o México. Então, os mexicanos têm o maior orgulho dessa obra. Que legal. Ele escreve com todo o talento dele, né? Claro. É o nosso maior escritor. Claro. Então, ele, a Incidente em Antares, que é maravilhoso, o Senhor Embaixador, eu gosto muito do Galeano, ou Chico Buarque, né? Tem o livro Leite Derramado, que é maravilhoso. Então, eu também estou sempre lendo. E os poetas aí, agora com a Kátia, tem uma turma nova da literatura gaúcha aí, que tá pintando bem. Então, eu sempre tenho um livro na cabeceira, mas eu gosto de ler, assim, às vezes, vários ao mesmo tempo. Ela pega um, terminei, eu fico lendo esse, aí eu tava lendo um livro que é um clássico até, A Vida de Jesus Cristo, que é do Ernest Renan, que é um grande escritor, claro, 1800 e pouco, não é um francês, e é uma obra maravilhosa, né, desse grande personagem que é Jesus Cristo, né, que viveu e tal, e ali tu começa onde nasceu, como a estrutura toda que foi montada. Então eu tô sempre lendo vários livros, né, e poesia junto, e é claro, obras do esporte também. E eu lancei um livro, 2004, na Diagonal do Campo. Foi lançado na Feira do Livro, né, mas foi só esse, chega, não... É um leitor. Legal. Gosto mais de ler. Vini, quero quebrar um pouquinho o protocolo. Tu me grava aqui, por favor, porque eu quero... Né, a gente tá chegando perto do nosso fim, a gente já tá mais... deixa eu fazer outro dia, até tá numa... Não, só pra... Eu escrevi agora, saiu sábado, o Luiz Augusto Fischer me ligou e pediu um texto sobre a profissionalização da arbitragem. Que legal. E aí ele botou no matinal, né? Matinal. Então tá lá no matinal. De vez em quando escreva alguma coisa. Que tem também. Com o pessoal Atages também. Eu acho que e aí ele um outro texto específico, assim, daí o pessoal liga. Aí eu escrevi sobre essa profissionalização, né? Que nós acabamos nem falando por causa do tempo, mas que eu sou extremamente favorável. Perfeito. Deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo, mas tem a ver com tudo que a gente tá falando, tá? O meu pai, assim como o pai do Simon, foi professor. O meu pai tá vivo, né? Tá lá com seus 83 anos, seu Antônio Boff, e ele foi árbitro de futebol também. No interior, lá em Morrinhos do Sul. Tem fotos do meu pai lá de preto, com cartão. Ele tinha um apito aquele que era o dedal, assim, fica assim, que apitava. E do meu pai eu herdei o coloradismo, né? Que meu pai é doente. Eu quero que tu fale pro meu pai aqui, ó, que tu nunca prejudicou o Inter, nunca quis prejudicar o Inter, que tu sempre teve, e ele não tem nenhuma mágoa contigo, tá? Sim, mas é só pra que tu diga, ó, seu Antônio... É só pra deixar registrado, tu entendeu? Melhor para o futebol. Né? Que o meu pai é muito colorado. E foi árbitro de futebol. Foi árbitro de futebol. Chegou a apitar lá na... Apitou, eu vi ele apitando, eu lembro de um jogo lá no Morro Azul, no interior de Morrinhos do Sul, e os caras indo pra cima do meu pai, e eu xingava eles, eu devia ter uns 10 anos de idade, e eu lembro disso. No meu pai não. Meu pai apitando lá e tal, assim. Pô, que legal. Eu queria que tu mandasse um recado pra ele. Mandar um abraço pro seu Antônio, aqui quem fala é o Carlos Simo, o árbitro das Copas. Em primeiro lugar, parabenizá-lo, né, por ter sido árbitro de futebol. Não é todo mundo, sabe que a coragem é indispensável ao ser humano. E o cara, para pegar um apito, botar a roupa de juiz e entrar em campo, então meus parabéns por ter sido árbitro de futebol e parabéns também pro senhor ser campeão do mundo. Um grande abraço. E valeu. Os gremistas e os colorados, né? Os campeões do mundo.
E os brasileiros? Carlos Eugênio Silva. Que delícia de entrevista, né? Muito boa. Assim, Foi muito eu tinha bom. uma última pergunta, na verdade, porque a gente fala sobre viradas de vida, né? Perfeito, viradas de chave na vida. Exatamente, assim. Eu não vou nem te perguntar qual foi a tua virada, porque tu falou de tantas viradas, Sim. tu falou da tua família, assim. Mas olha só, tu és um cara que saiu lá do noroeste, né? Lá perto, Braga. mais no norte do estado. Conheceu o mundo graças ao futebol, graças à arbitragem, ao né? apito. E também tu tens uma família que é fácil de identificar, que é o teu orgulho, que é o teu amor, que é o teu amor maior. Consegue botar na disputa ali? Quanto é que daria o jogo? Família ou arbitragem ou futebol, assim? Não, família sempre. Sempre família. Né? E eu acho que as duas coisas juntas, né? Porque é o sucesso da tua família e o sucesso na tua carreira, no que tu faz. Tu viver bem, tu chegar. Eu vejo, às vezes, eu fico louco pra chegar em casa. Né? Agora que a mulher tá viajando, mas quando eu era mais jovem, eu ficava louco pra chegar em casa, fazer chamado de chegar em casa, né? Gosto de estar em casa. Sou um cara bem caseiro. Então, eu acho que a família é tudo. É a estrutura, é teu calcanhar de Aquiles e é o que sustenta, né? Então, eu acho que foi devido à minha família que eu alcancei. E, obviamente, né, aos companheiros que trabalharam comigo, os árbitros bandeirinhas, né, o Sindicato dos Árbitros, Federação Lógica, que teve um apoio também, né? O árbitro nunca chega a lugar nenhum sozinho. É o teamwork, é o trabalho em equipe, não é? São importantes também essas pessoas. Mas a família, assim, eu sou muito grato, né? Pela família, graças a Deus, que eu tive e que eu também fui educado. Meu pai faleceu, tenho minha mãe ainda com 88 anos de idade, mora em Arroio do Sal lá com a minha irmã, de vez em quando vou visitá-las, que também. Então, acho que é isso aí. Eu acho que o que você... Caráter, personalidade, honestidade, você traz de berço. Né? Não compra no boteco da esquina, no boliche da esquina, como dizia meu avô lá no interior. E sou muito grato também aqui no nosso estado. Eu tenho 6 títulos de cidadão honorário, não é? Sou cidadão honorário de Porto Alegre, de Passo Fundo, de Alegrete, do Braga, dessas cidades do interior por onde eu andei, né? Então, tenho a medalha Farroupilha, a medalha João Saldanha, as maiores honrarias do estado do Rio Grande do Sul, que eu trago, né? E sempre andei de peito aberto por esse mundo, e todo mundo sabe. Mas o teu sotaque, eu morei 8 anos no Rio, mas tu continua com o sotaque, nem que é sotaque bem marcante, eu não quero nem mudar esse negócio aí. Diz quem eu sou. Carioca fica 3 anos da vida só chiando, né? Eu já sou, eu vou pro Rio. Tu já volta chiando. Eu tô conversando com as pessoas, eu meio que... Acho que eu entro ali pra... É que isso é pra qualquer lugar que eu vou. Se eu vou pra algum país de língua... É o espelhamento. Língua espanhola, aliás, eu não sei, acho que eu quero me introduzir ali no assunto. Eu começo a chiar de fato. Eu não duvido. Eu já começo a chiar. Entendi. Da pessoa, eu tinha assim, quando às vezes ia pitar um jogo lá no Rio também, tinha uns bandeirinhas que quando pisavam na escada do avião já começavam Já chiava. Sexta, estel de não começa. E qual é o teu time? É o Gaúcho do Braga. Carlos Eugênio Silva, valeu. muito obrigado. Eu que agradeço, galera. Muito obrigada, Silvio. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que honra te ter aqui. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado. Lá no Arroio do Sal, onde tá o meu pai nesse momento. No Arroio Seco. Balneário de Arroio Seco. Beleza. Pertence a grande Arroio do Sal. O município que mais tem balneários no litoral gaúcho. Já fez essa matéria pra 0 Hora. É real isso? É assim. Não, então tá, beleza. Chancelar. Tchau, gente. Basta Pode volta na semana que vem. Tchau. Tchau.